Oi, gente, tudo bem? Programa Brasil Consciência no Ar, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira, que promoveu na última semana o evento Space BR Show, um dos principais eventos do gênero na América Latina, reunindo algumas das empresas mais importantes do setor na nossa região. E tem novidade para você. A AEB e a sul-coreana InnoSpace assinaram durante um evento um novo contrato para lançamento de foguete na base de Alcântara. Desta vez não será um teste. O foguete sul-coreano vai levar ao espaço nanosatélites brasileiros e carga de outros clientes. Você vai saber de mais informações ainda neste programa. A gente também vai falar para vocês sobre os avanços nos estudos da Embrapa para participar do projeto Artemis. Como você sabe, a Embrapa, junto com a Agência Espacial Brasileira, estão no projeto Artemis e o Brasil ficou responsável por tentar desenvolver tecnologia para a produção de alimentos no espaço. Neste programa, também lá da Space BR Show, a gente também mostra o desenvolvimento de um outro eVTOL brasileiro. Além daquele da Embraer que nós já falamos aqui no nosso programa, há uma empresa nordestina com um veículo já em fase final de desenvolvimento para ser colocado aí no ar nos próximos anos. Você vai saber que empresa é essa e que veículo é esse ainda neste programa. Mas antes, a gente atualiza para vocês as informações relacionadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia e a contenção da tragédia no Rio Grande do Sul. Fique por dentro. Primeiro, a gente vai atender um pedido do telespectador Jefferson Delgatti Júnior. Ele gostaria de saber onde obter as imagens que o INPE fez da tragédia no Rio Grande do Sul. O comparativo foi divulgado pelo INPE mostrando imagens do dia 20 de abril e 6 de maio, em que é possível ver a cheia do Rio Guaíba. Ambas foram obtidas pelo satélite Amazônia, que voa em órbita baixa de cerca de 700 quilômetros de distância da Terra. O INPE, porém, tem registrado imagens do local com diversos outros satélites parceiros e enviado para a Carta Internacional Espaço e Grandes Desastres, da qual o Brasil é signatário. Imagens mais recentes do recuo do Rio Guaíba podem ser obtidas no link abaixo, inclusive de outros satélites que não pertencem ao Brasil. Agora vamos falar sobre a iniciativa da Ceitec, empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que produz microchips. Uma iniciativa realizada em parceria com a Associação dos Funcionários da empresa, além de voluntários da sociedade civil de Porto Alegre, está permitindo a instalação de microchips nas coleiras de animais recolhidos durante a tragédia. O projeto, que tem o apoio do Abrigo de Animais Centro Vida, pretende auxiliar tutores a localizar animais perdidos durante a enchente. O cadastro de cada animal localizado está sendo gravado no chip que disponibiliza informações pela internet. Tutores que queiram tentar localizar seus animais pela iniciativa devem acessar o site abaixo para visualizar os cadastros já registrados. E o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que fez os alertas sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, foi vencedor do prêmio Faz Diferença 2023 na categoria Brasil. Em sua 21ª edição, o prêmio é uma iniciativa do jornal o Globo em parceria com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. O anúncio foi feito no início do mês e homenageia brasileiros que inspiram por seu trabalho e dedicação. A premiação reconhece e destaca o CEMADEM pelo trabalho de alerta sobre a transição rápida do fenômeno Laninha para o El Niño em meados do ano passado. Os fenômenos foram responsáveis pelas variabilidades das chuvas que impactaram a Amazônia e a região sul do Brasil. Também apontou a incidência de calor extremo relacionado às secas e ao aquecimento do Oceano Atlântico que impactaram outras regiões do Brasil.
O Semadem monitora atualmente 1.133 municípios, que representam 20% das cidades do país e abrangem quase 60% da população brasileira. Os municípios foram considerados prioritários por terem suscetibilidade e histórico de ocorrências de desastres, áreas de riscos mapeadas e contarem com equipamentos para monitoramento de chuvas. Em 2023, o Semadem registrou o segundo maior número de ocorrências de eventos de desastres de pequeno, médio ou grande porte no Brasil, num total de 1.346 ocorrências, o maior número desde a criação do órgão em 2011. Por falar em Semadem, o último boletim sobre riscos geohidrológicos divulgados pelo Instituto aponta alta possibilidade de novas ocorrências de alagamento na região. Segundo informações divulgadas pelo Instituto, a previsão de chuvas acumuladas para os próximos dias podem alcançar 150 milímetros, o que favoreceria novas cheias para o Rio Guaíba. O Instituto já emitiu alertas para a Defesa Civil Nacional e demais autoridades e continua monitorando a situação. Em outro estudo conduzido pelo INPE sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, a pedido do Ministério, foi identificado um aumento de até 30% na precipitação média anual na região. Segundo o Instituto, as anomalias no volume de chuvas acumuladas são observadas nas últimas 3 décadas, mas destacam-se 2 regiões contrastantes no período mais recente, 2011 a 2020. Os resultados indicam que os estados do sul do Brasil e parte dos estados de São Paulo e Mato Grosso registraram um grande aumento nos volumes de precipitação. No período de referência, a média anual era de 1.500 milímetros, mas na década mais recente o volume chegou a 1.660 milímetros por ano, indicando um aumento entre 10% e 30% a depender da região. Segundo o mapa de tendências elaborado pelo INPE, algumas áreas pontuais do nordeste do país também apresentaram um aumento na precipitação no período. E a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que havia sido adiada por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, já tem nova data para acontecer. A conferência acontecerá nos dias 30, 31 de julho e 1º de agosto, no Espaço Brasil 21, em Brasília. O tema da conferência nesse ano será Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. O objetivo do evento é discutir junto à sociedade as necessidades na área de ciência e tecnologia e propor recomendações para a elaboração de uma nova estratégia nacional para o setor que deverá ser seguida pelos próximos 10 anos. A nova estratégia vai substituir o plano de 2016-2023, que também será analisado sob o ponto de vista dos resultados alcançados durante o evento. Ainda, segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, mais de 70 mil pessoas participaram das reuniões prévias preparatórias para a 5ª Conferência Nacional em todo o Brasil. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem as informações da Space BR Show. Instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre as novidades apresentadas na Space BR Show. O Brasil Consciência esteve lá durante a semana e mostrou diversas atrações, inclusive o stand do PIT, o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Acompanhe. O que tem no caldeirão do PIT de São José que vocês estão mostrando aqui? PIT é um grande centro, um grande ambiente de oportunidades.
A gente tem mais de 200 empresas, 5 universidades, mais de 130 políticas públicas de fomento econômico que circulam ali dentro, desenvolvendo tecnologia, fazendo ciência, promovendo empreendedorismo, criando inovação tecnológica. E aqui na Space PR Show desse ano, a gente teve a oportunidade de criar um stand onde a gente trouxe 10 empresas de base tecnológica com tecnologias das mais variadas que atendem à demanda do desenvolvimento espacial da indústria brasileira. Tem empresas aqui de vários setores, tanto de upstream como de downstream, que estão desenvolvendo tecnologias de ponta brasileiras para ajudar a gente a ter autonomia na construção de infraestrutura espacial. O que, por exemplo, que vocês trouxeram? A gente está vendo aqui o nosso amigo aqui do lado com esse, ao que parece um painel solar, é isso? Mais do que isso, são drones e são satélites, mas todos eles que captam informação do que acontece no planeta para a gente ter informação, seja para a gestão de cidades inteligentes, seja para a gente fazer uma melhor administração de propriedade rural, ou seja, todas as aplicações que o espaço traz para melhorar o nosso dia a dia. A Space é uma empresa voltada a tecnologias de espaço para clientes dos mais diversos setores, desde o setor de agronegócio, óleo e gás, sistemas de produção de energia, cidades inteligentes. Os nossos clientes buscam solução para os problemas deles, e se a solução dos problemas passa por tecnologia de espaço, nós, por meio do nosso corpo técnico e das nossas contratos de serviços que temos com os nossos parceiros, nós identificamos as soluções e trazemos soluções para esses clientes. E clientes nacionais, clientes internacionais e os nossos, por meio da nossa rede de parceiros, negócios estabelecidos no mundo todo. Espanha, Rússia, Oriente Médio e América Latina. É um prazer muito grande, é uma empresa jovem, mas composta por uma equipe muito experiente e tem a capacidade de entregar soluções para os seus clientes e, com isso, elevar um nível técnico, de tabela, elevar um nível técnico do corpo técnico que hoje existe na indústria aeroespacial brasileira. Qual que é o nome da empresa, Cícero? O que vocês estão desenvolvendo nesse momento? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Olá, né, a todos. Nós fabricamos hélices, inicialmente hélices aeronáuticas, né, para uso em aviação, e agora com a demanda de drones também, né, ela ser desenhada para utilização em drones, né, de acordo com a necessidade de cada equipamento, né. É uma hélice que ela é composta 100% em compósito, no caso, né, é fabricada 100% em fibra de vidro, né. Nós somos a primeira fábrica a nível do Brasil de hélice em compósito. Todas as aeronaves que você vê voando hoje a nível do Brasil aí, com hélices, são hélices compósitas. E nós desenvolvemos tecnologia patenteada, inclusive, para a fabricação de hélices em compósito. Algumas desenvolvem hardware, outras desenvolvem software. Muitas delas softwares baseados em inteligência artificial ou baseados em internet das coisas, mas, de novo, geram uma melhor qualidade de dados e informação para que o empreendedor ou o produtor rural possam tomar decisões mais acertadas para tocar a sua cadeia de negócio. O nosso telespectador pode estar se perguntando agora, mas qual que é o interesse do pitch em fazer a exposição, sendo que as empresas que estão no pitch são privadas e têm interesse em prospectar os seus negócios? Vocês estão aqui, de alguma maneira, tentando captar novos parceiros, novos integrantes para o pitch? Por trás do pitch, existe uma política pública municipal de desenvolvimento econômico. Parte da execução dessa política, que é o que a gente faz, é o de promover espaço para que as empresas que estão desenvolvendo tecnologias no pitch possam acessar novos mercados e entregar soluções para outros setores da economia brasileira. Por isso que a gente está aqui, no fundo, para ajudá-los a acessar novos mercados, ganhar novos clientes, desenvolver novas tecnologias. Para quem não tem obrigação de saber, né, o que é um parque tecnológico, como é que ele funciona? É recurso público, é privado? Como é que vocês estão lá em São José dos Campos, por exemplo, com as parcerias? Parece que teve, inclusive, a assinatura de uma parceria recente com a USP e com a Prefeitura de São José para desenvolver tecnologias para a cidade inteligente. O parque tecnológico é um ambiente de oportunidades que integra 3 fatores.
melhor das universidades, melhor de políticas públicas, municipais, estaduais, da União, e o melhor da iniciativa privada, empreendedorismo, desenvolvimento tecnológico, por aí vai. O que a gente faz lá dentro é integrar essas três entes, para que dali a gente possa criar novas tecnologias, inovações, fomentar o desenvolvimento científico, novas linhas de pesquisa, no fim do dia, melhorar a vida de brasileiros, seja no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, no Brasil como um todo. Um jovem empreendedor da área de tecnologia que tem aí a sua startup hoje e não tem uma estrutura física, um local para trabalhar. Se ele quiser participar no pitch, como é que ele faria? 2 vezes por ano, a gente abre o processo seletivo para startups de base tecnológica, estejam inovando ou no seu modelo de negócio ou na tecnologia em si. Hoje, a gente tem quase 80 startups no parque, a gente deve chegar até o fim do ano com mais de 100. Todas desenvolvendo algum tipo de tecnologia, inovando no seu mercado para conquistar mais espaço e gerar mais emprego na região do Brasil. Além das empresas sediadas no Parque de Inovação Tecnológica, o cluster aeroespacial de São José dos Campos foi representado na Space BR Show por outra companhia, um pouco maior do que as anteriores que nós mostramos, a Visiona, uma subsidiária da Embraer, que está responsável pela construção de um novo satélite de sensoriamento remoto para o Brasil, o primeiro satélite de sensoriamento remoto privado construído no Brasil. Veja as informações. Estamos aqui com esse, vamos chamar de mock-up do projeto que nós anunciamos lá em 2023, chamamento público da FINEP, a Visiona ganhou e está desenvolvendo. Em que pé que está esse novo satélite brasileiro de sensoriamento remoto? Ele está indo bastante bem, né? Obviamente que é um desafio enorme. É um satélite de altíssima complexidade. Mas a gente está avançando nas fases de projeto conforme previsto. Para o nosso telespectador que não estava acompanhando, que não sabe, que satélite é esse e o que tem de especial? Ele tem uma câmera diferente, né? Exatamente. Esse satélite, a primeira missão dele é ver imagens de altíssima resolução, né, com imagens submétricas, ou seja, imagens que você, do espaço, consegue ver bastante detalhes do que está sendo feito. Isso tem vários usos, né? Desde monitoramento de infraestrutura, né, a parte naturalmente de defesa, obviamente uma parte. Agricultura, a gente está dando bastante ênfase na questão da agricultura, proteção a desastres naturais, né, como no Rio Grande do Sul, né, a gente está tudo assim. Então ele vai ser um artefato que tem potencialmente muito uso prático, tá, na nossa economia. Nesse momento, vocês estão em que fase do projeto? Já foi desenvolvido um modelo elétrico, o modelo de voo está chegando, como é que está? Sim, nos projetos de satélite, a primeira fase é a parte da concepção da missão. Essa já foi passada há muito tempo. Depois você monta a arquitetura, né? E essa montagem da arquitetura engloba todo o sistema, o elétrico, a câmera, a propulsão, tudo. Ele já aconteceu tem alguns meses. Então agora a gente está na fase chamada de projeto detalhado. Ela deve terminar aí, talvez no começo do ano que vem, alguma coisa assim. Qual que é a expectativa que vocês têm para a conclusão do modelo de voo e lançamento? Bom, a gente tem esse projeto, deve ser feito em 3 anos, né? Então a gente já tem 1 ano e pouquinho de projeto. No fim de 2026 a gente deve ter o projeto todo. Obviamente que é um projeto de muita complexidade, então não é incomum você atrasar eventualmente alguns meses, mas a ideia é que ele fique pronto em 2026. Muito bacana. E além do projeto desse satélite de sensoriamento remoto, está aqui com o nome SAT-VHR, a Visiona trouxe também um mock-up do VCube-1, que é o primeiro satélite de uma empresa particular lançado pelo Brasil. E o mais interessante é que a gente pode acompanhar aqui, olha, nesse painel em tempo real, a telemetria, os dados que o satélite está mandando. Está funcionando direitinho, doutor? Tá sim. Ele passou aqui tem uma meia hora e a gente viu que ele estava funcionando, está tudo certo. Daqui a 56 minutos a gente vai confirmar de novo. Uma passagem a cada
Não, está com a regressiva, ok. Pois não, ele faz uma passagem então em torno de 1h20, mais ou menos. É uma volta na Terra a cada 90 minutos. Então, teoricamente, você poderia ser capaz de coletar os dados a cada 90 minutos. Que tipo de dado esse satélite coleta? Olha, a parte mais visível desse satélite é a câmera e o sistema de coleta de dados meteorológicos. Então, isso é uma câmera de 3,5 metros, que foi pensada para agricultura e para aplicações ambientais. O sistema de comunicação ele foi pensado para coletar dados de chuva, mas a gente está pensando em evoluir para outras aplicações, até a transição de bosque. Então, isso é a parte mais visível. Mas, para a gente, o mais importante é o coração. Porque aqui a gente fez todo o software embarcado do satélite, que era a principal lacuna tecnológica no Brasil. Então, o coração do VCube é servir de origem para o SAT VHF. Mas como é que você põe um software super complexo num satélite de 200 milhões? Precisa ter muita coragem, né? Então a gente fez o pequenininho para garantir que está tudo bem, para quando esse aqui estiver voando, a gente ter a vida mais tranquila. Os institutos públicos de São José dos Campos também estiveram presentes na Space BR Show. A gente mostra para vocês agora imagens do stand da Força Aérea, que por meio do DCTA levou alguns dos seus principais projetos realizados e em desenvolvimento para o evento. Infelizmente, nós não obtivemos autorização para realizar qualquer entrevista no local. Entre os experimentos mostrados, nós temos aí a famosa maquete do VLS, um dos principais projetos que já foi descontinuado pela aeronáutica. Eles também levaram miniaturas do primeiro satélite construído dentro do DCTA, além de outros experimentos. Agora a gente mostra para vocês o stand da Agência Espacial Brasileira. A agência levou 2 institutos para o evento, o INPE e a Embrapa. No stand do INPE, os visitantes tiveram informações sobre os projetos em desenvolvimento e a atuação do Instituto em atividades como previsão do tempo e controle de desmatamento. Os visitantes também puderam observar algumas das maquetes dos satélites já desenvolvidos no Instituto. A outra atração do stand da EB, a Embrapa, levou ao evento os avanços nos seus estudos para a produção de alimentos no espaço, que será a parte brasileira no projeto Artemis. E foi sobre isso que a gente conversou com a pesquisadora Alessandra Fávero. Daquela reunião que vocês tiveram em Campinas para agora, no que vocês já avançaram? Nós já avançamos bastante daquela reunião em Campinas que nós fizemos, né? Tivemos várias reuniões online também. Agora estamos aqui, né, observando e avaliando e mostrando as nossas potencialidades para esse projeto. Né? Então, agora os acordos de cooperação técnica estão sendo assinados entre a Embrapa e a Agência Espacial Brasileira. E em breve nós vamos começar a fazer todos os experimentos. Né? Eu acredito que até do meio do ano para frente nós começaremos a fazer os experimentos aí, depois das assinaturas de acordos. Quando a gente fala de rede, o que é uma rede? Vocês estão falando de vários produtores, são fazendas brasileiras que vão poder entrar nessa, ou a Embrapa será responsável por tudo? Não, na verdade, quando a gente fala uma rede, são várias instituições de pesquisa, como universidades federais, universidades estaduais, institutos de pesquisa. Cada um tem uma especialidade para fazer dentro desse projeto. Né? Então, por exemplo, o ITA, o IAV, o Instituto de Estudos Avançados, né, que é o IAV, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a UFV, UFLA, o FRN, o IFTEL. Então, tem várias, ESALC, USP, SENA. Então, são várias instituições e cada um desses pesquisadores é especialista numa área. Então, nós temos físicos, químicos, biólogos, agrônomos, cada um responsável por uma parte.
Então, uma parte do grupo vai trabalhar, por exemplo, no melhoramento da própria planta, do grão de bico e da batata doce. Existe uma outra equipe que vai melhorar e adaptar essas plantas no ambiente fechado. Então, estudo da fertilização, estudo da iluminação, de como vai ser se vai ser a aeroponia, né, que é a injeção de vapor de água nas raízes para poder hidratar as plantas. Isso é bastante interessante para a economia de água, que é um recurso muito escasso na Lua. Então, todas essas adaptações para um cultivo fora da terra, a gente vai ter que fazer essas adaptações. E existe a possibilidade, pelo que a gente soube, da participação de empresas privadas. Como é que se daria isso? A instituição que está desenvolvendo busca um parceiro privado para custear ou para participar? Como é que vai funcionar? Então, nesse momento, nós estamos organizando as instituições públicas. Num segundo momento, sim, a gente tem interesse, a gente já foi procurado por algumas instituições privadas para fazer parte, tanto na linha de pesquisa, quanto no patrocínio, financiamento das pesquisas. Esse segundo momento, muito provavelmente, eu não sei ainda, né, é a equipe de negócios que vai discutir caso a caso, mas eu imagino que seja via fundação, alguma situação que já é conhecida, né, entre essa relação público-privado. Então, a gente já tem algumas ferramentas para fazer isso acontecer. E a gente tem interesse, sim, nessa parceria público-privado por uma série de motivos. Estamos colocando na tela para o nosso telespectador agora ver algumas imagens da própria Embrapa, de alguns anos atrás, de um projeto em que vocês estavam desenvolvendo cultivo dentro de container. E o pesquisador, na época, disse que aquele projeto, a base dele, era uma iniciativa da NASA para produzir alimento no espaço. Quer dizer, a tecnologia começou lá, vocês pegaram agora, vocês vão devolver para a NASA melhorada, é isso? Tem assim, alguns projetos nossos da Embraportalices, por exemplo, de fazendas verticais, que estão são tecnologias adotadas por empresa privada, aqui em São Paulo mesmo, e é esse tipo de tecnologia que a gente já usa e nós vamos adaptar para situações de espaço, né? Existe um colega da Exalc que tem uma iniciativa, o professor Paulo, que também é relacionado à NASA. Mas o que a gente tem feito agora é essa adaptação desses projetos em terra para situações do espaço, né? Então é isso. Quando a gente ouve falar de desenvolvimento de tecnologia espacial, o público brasileiro que é interessado, entusiasta, torce um pouco o nariz, porque as coisas do Brasil costumam demorar um pouco para ser desenvolvidas. Tá aí o nosso foguete que não me deixa mentir. Existe alguma meta? Olha, a gente tem que tentar conseguir essa plantinha ser desenvolvida até tanto. Existe alguma coisa desse sentido? A gente imagina que a cada ano a gente vai conseguir ir avançando nessas seleções dessas plantas e adaptações desses ambientes, né? Então, a cada ano a gente vai ter plantas, por exemplo, selecionamos uma planta que seja mais tolerante à seca, né? Talvez ela não esteja completa, com certeza não vai estar, porque demora. O programa de melhoramento é demorado mesmo, né? Mas a cada ano nós vamos avançando e a gente imagina que a cada ano a gente tenha respostas para a sociedade, para essas plantas mais adaptadas, não só para o espaço, mas a gente sempre observa para situações de terra também. Porque esse tipo de tecnologia, a gente imagina, por exemplo, a principal ou a maior fazenda vertical que nós temos no mundo é em Dubai. É uma situação de deserto, né? E é uma situação extrema, né? E a gente pode pensar numa adaptação de fazenda vertical que a gente vai usar e adaptar também para situações, por exemplo, de mudanças climáticas, que hoje em dia no Nordeste nós vemos alguns locais em processo de desertificação. Então, se nós construíssemos fazendas verticais nesses locais, nós poderíamos prover um alimento de melhor qualidade, talvez até mais barato por causa da redução do preço de transporte, né? E, por exemplo, situações como o da Amazônia, que aí a gente consegue também melhorar em termos de conservação
do ambiente, né? Digamos, concentrando os alimentos num local só. Então, existem várias tecnologias que a gente imagina que vão ser, que a gente pensa no espaço, mas pensa o espaço como uma ferramenta para a gente lançar essas tecnologias, produtos e processos para a sociedade brasileira também. E o que vocês estão mostrando para o visitante aqui? Vocês estão falando um pouco dessa iniciativa? Exatamente. Aqui nós temos um protótipo, né, que, como eu novamente falei, é uma rede, a Rede Space Farm. Esse aqui é de um dos parceiros, que é o Instituto Agronômico de Campinas. É um protótipo de cultivo indoor, né? Então aqui nós temos microverdes, aqui nós temos grão de bico e aqui são lâmpadas adaptadas, né, com uma luz azul e vermelha, por isso que ela fica rosa, que é bastante importante para auxiliar na fotossíntese das plantas. Por isso as plantas em cultivo indoor, elas crescem mais rápido do que em a campo. Então isso é uma coisa bastante interessante também, né? Então, e aí a gente tem outras tecnologias também, né, de sensor, né, que o sensor ele capta o estímulo elétrico externo. Se você tocar na folhinha, o estímulo é observado no robô, no computador. E aí isso é uma tecnologia do professor Gustavo Maia, da Federal de Pelotas, que também faz parte da nossa rede, e que a ideia é, futuramente, ajudar em processos de automação para irrigação, por exemplo. A gente vai saber a época que precisa irrigar, né? Ela vai falar, né? Estou com sede, e aí o sistema de irrigação vai ser acionado automaticamente. Então essa é a ideia. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente mostra para vocês o eVTOL, que está sendo desenvolvido no Nordeste brasileiro, e também as últimas informações sobre o novo lançamento de um foguete da sul-coreana InnoSpace na base de Alcântara. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua trazendo para vocês as novidades divulgadas durante o evento Space BR Show, promovido pela Agência Espacial Brasileira em parceria com a empresa Mundogel. No evento, nós tivemos contato com o desenvolvimento de um novo eVTOL brasileiro, não aquele da Embraer que nós já mostramos aqui neste programa. Uma empresa nordestina está com o produto no forno. Veja. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, você que assistia os Jacksons e que via aqueles carros voadores, o futuro já começou. A gente está aqui com o Marco Antônio Berzag, que é o CEO da Vertical Connect, a empresa que produz, que está desenvolvendo esses veículos que são drones capazes de levar seres humanos. Como é que está esse projeto na cabeça de muita gente? Isso ainda é uma coisa para o futuro, mas o futuro já começou. Como é que está o projeto de desenvolvimento de você? Edmond, é um prazer estar com você, com a rede TVT, e estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Realmente, os Jetsons que nós assistíamos ali atrás chegaram aqui, né? Realmente é uma novidade, a aeronave eVTOL é um drone que pode levar pessoas. Nós estamos passando a partir de agora para um outro campo de tecnologia, que é a aeronave elétrica, com pouso e decolagem e pouso na vertical, né? Por isso o nome eVTOL, e tentando mostrar para a população, né? A Vertical Connect, o nosso intuito é passar para a população a facilidade de uma mobilização urbana. Porque hoje, quando você fala em mobilização urbana, poxa, você vai lembrar de um trânsito caótico, né? De algo que realmente, o que é que isso, que nós possamos fazer para poder acabar com esse trânsito caótico?
Aí a resposta está realmente na aeronáutica, e a aeronáutica hoje é a construção do eVTOL. Esse drone tamanho família, dizendo assim, entre aspas, ou como outras pessoas chamam de carro voador, né? Mas que é para facilitar a mobilidade urbana. E com um conceito diferente, ele é totalmente elétrico, o que é ecologicamente correto. Muita gente fala a respeito de baterias, mas as baterias estão, a cada dia que passa, em evolução. Então, vamos aguentar, porque as coisas vão ficar melhor. A produção do veículo, efetivamente, que é nacional, o desenvolvimento é nacional, deve acontecer quando, Marco? Provavelmente, nós estamos dependendo de toda a parte da legislação da Agência Nacional de Aviação Civil, claro, que está para sair. Eles estão no ritmo frenético aí, realmente, para poder montar essa regulamentação brasileira de aviação civil, né, onde vai enquadrar, obviamente, as nossas aeronaves eVTOL. Nós estamos calculando que para o voo inaugural, eu acredito algo perto de 2 anos e 6 meses. Por que isso? Porque é necessário testes, ensaios, a certificação é séria. Nós temos que contar com essa parte da segurança é muito séria. Então, como se trata de uma aeronave nova, uma aeronave que existe poucas no mundo e é uma experiência nova, a base de certificação ela tem muitos desafios aí pela frente. Mas eu acredito que o nosso documento de AEV, Autorização Especial de Voo, deve sair em aproximadamente 2 anos e meio. Agora, quando as pessoas pensam em eVTOL, brasileiros lembram da Embraer. Fala um pouco da sua empresa, da história dessa empresa e onde vocês estão sediados, onde deve ser a produção do veículo de vocês. Perfeito. A Embraer, nossa empresa de respeito, não precisa falar nada, né? Falou Embraer, não precisa falar mais nada. Mas a Vertical Connect é uma startup. Nós conseguimos uma parceria com o Banco do Nordeste brasileiro e através de pessoas ligadas diretamente ao Banco do Nordeste brasileiro, conseguimos um impulso e, como é Nordeste, não poderia deixar de ser em outro lugar senão Fortaleza. O nosso Parque Fabril será em Fortaleza, né? Ali nós vamos montar o nosso equipamento que, no plano tecnológico de desenvolvimento, está sendo no estado de São Paulo, na cidade de São João da Boa Vista. Então, São João da Boa Vista é o desenvolvimento do projeto, né? É aquela parte raiz. Depois que nós agregarmos, estivermos com a aeronave praticamente pronta, aí nós passaremos a linha de montagem, se Deus quiser, né, num futuro bem próximo, em Fortaleza. Já temos, inclusive, a localidade em Fortaleza. Agora, vocês trouxeram 2 modelos, né? Esse maior e aquele outro que a gente está vendo ali. Qual que é a diferença de um para o outro e o que vocês imaginam de mercado para isso? Seria algo como um transporte por aplicativo, transporte de executivo? Exatamente, você falou tudo. Para esse Genesis GX1, que é esse que está aqui atrás, equipado com 8 motores elétricos, né? Possivelmente esse aqui que eu falei para você, que deve sair no prazo de 2 anos e 6 meses, é uma aeronave para 4 pessoas e ele vai realmente entrar nesse foco de mobilidade urbana muito parecido com aquilo que é um Uber, né? Um Uber ou qualquer outra empresa que faz esse tipo de transporte. Então, as cidades vão começar a se ambientar com essa situação, colocando vertiportos ou vertipontos em bairros, prédios, né? Já existe, tem cidade que já tem esse tipo de situação. São José dos Campos é uma. Então, vertiporto, a cidade vai ter que ter. Isso é o futuro, está próximo. O prefeito que não se interessar de colocar algo deste tipo na cidade, ele vai ficar para trás. Isso você não tem a dúvida, né? E aí vai evidenciar o serviço de mobilização urbana justamente com um aplicativo tipo Uber. E respondendo sua pergunta com relação ao outro modelo, a Vertical Connect ela tem 2 modelos que poderão levar pessoas, que seria este na versão passageiros ou o SAMU, com a possibilidade de fazer resgate com o médico dentro, o paciente e o enfermeiro, que é o que é normal dentro de uma ambulância, podendo levar inclusive um tripulante para pilotar. Um detalhe, nossa aeronave ela é híbrida, ela tanto terá a possibilidade de deslocamento autônomo, como poderá também ter uma pessoa ali, piloto para a aeronave, o que agrada muito o brasileiro. O brasileiro vê que a presença de um piloto dentro da aeronave
realmente faz a diferença. E principalmente para aquelas pessoas que têm de uma meia idade para cima. Né? Então, isso é real, não adianta a gente fugir dessa realidade. Seria o quê? Um piloto de helicóptero convencional? Poderia ser um piloto até de drone, porque as configurações do eVTOL são exatamente iguais à configuração de um drone. Então, esse piloto de drone, que hoje já tem uma regulamentação prevista, que é a RBAC 94, da legislação da aviação, da Agência Nacional de Aviação Civil, esse piloto de drone, com certeza, ele poderia fazer parte, ou até, digamos, tirar alguma matéria, né, de estudo, uma vez que ele já é piloto de drone, para ele ser habilitado. Né? Mas o senhor ia falar do outro modelo? Exato. Nós temos também 4 modelos, que são modelos diferentes em termos de função, mas o chassi é exatamente igual. Nós estamos fazendo algumas modificações ainda nesse chassi, mas é uma aeronave igual a essa, para aplicação na agricultura, defensivos agrícolas, sementes, seja lá o que for, né? Com uma tecnologia avançada, por exemplo, de captação de insetos, né? A câmera poderá identificar o tipo de inseto que está atacando aquela planta. A outra parte é um drone, né? Exatamente para o policiamento, inclusive fronteirista, né? A Polícia Rodoviária Federal hoje já usa drones dessa forma, mas nós temos uma opção de maior carga e possibilidade de levar câmeras, né? Esse policiamento com até reconhecimento facial, né? E temos também as outras 2 ideias, que seria para o pessoal, agora sim o pessoal gosta dessa ideia, né? É a logística, mas logística do quê? Vai levar pacote? Não, vai levar órgãos, pode levar um coração rapidamente, pode levar um rim rapidamente, né? Então, essa é a parte de logística. E o último, que é o bombeiro, né? Já existem equipamentos desses, com essa possibilidade de extinção de fogo, e nós resolvemos colocar aquela aeronave que seria agrícola com uma capacidade de 220 litros, por que não levar 220 litros de algo que vai extinguir o fogo? Seria essa. Durante o evento, a gente também teve acesso a uma novidade. A empresa sul-coreana, uma startup sul-coreana, que realizou o primeiro lançamento comercial na base de Alcântara, assinou o contrato com a Agência Espacial Brasileira para o lançamento de um novo foguete em março do próximo ano. Desta vez, não será um teste. O foguete levará satélites ao espaço, entre eles alguns nanosatélites brasileiros. Vamos trazer as informações que nós temos para você neste momento. Acompanhe. A gente vai conversar nesse momento com o Arthur Bator, que é o chefe de negócios da empresa no Brasil, que vai trazer um pouco disso. Vocês estão assinando um contrato hoje com a AEB para fazer um lançamento em março, é isso mesmo? Legal, Hélio. Obrigado, viu? Primeiramente, prazer estar aqui, tá? E sim, estamos assinando um contrato com a Agência Espacial Brasileira para lançar 3 satélites genuinamente brasileiros, desenvolvidos por financiamento da AEB, e são satélites desenvolvidos dentro da academia. Então vamos realizar a assinatura desse contrato entre hoje e amanhã, para a gente estar lançando esses satélites em março, a partir lá do CLA. A carga útil, o payload do lançamento ainda não está definido, mas o foguete será aquele mesmo Rambit que vocês já lançaram da base de Alcântara. Muda alguma coisa daquele lançamento para agora? Com certeza. Existem upgrades do veículo. O foguete que nós lançamos lá da base de Alcântara, ele é um foguete que a gente chama que ele é suborbital. Então é um foguete que ele sobe e cai, certo? Foguete suborbital. Aquele voo, ele foi para a gente qualificar em voo o primeiro estágio do nosso veículo lançador, que é o Rambit Nano. Então a gente lançou ele até aqui, mais ou menos, certo? Agora, o Rambit Nano, que é o próximo que nós vamos lançar, ele é basicamente aquele mesmo veículo com um segundo estágio, ou seja, um segundo motor, que vai ser o motor que vai fazer justamente a injeção orbital do satélite lá na órbita desejada, em torno de 500 km de altura. Então, sim, há upgrades e uma novidade. Nosso primeiro estágio, ele é de propulsão híbrida, só que o segundo estágio, ele vai utilizar propulsão líquida, utilizando gás de efeito natural. Nossa, bastante novidade então. Esse foguete já está pronto lá na Coreia para ser transportado para o Brasil, ou ainda tem fase de montagem, desenvolvimento? Pergunta. A gente está entrando na fase de qualificação, que é a Qualification Preview. Então a gente está fazendo justamente agora os testes de qualificação para garantir que está tudo ok para voar. A nossa estimativa é mandar esse veículo para cá em torno de novembro. Qual que seria a capacidade de carga desse veículo? A capacidade de carga, ela depende bastante da órbita que você quer colocar seu satélite.
Então, por exemplo, considerando aqui a nossa Terra, né, uma órbita polar ou heliocíncrona, você coloca menos carga. Então, nessa opção de menos carga, nós conseguimos levar até 90 quilos. Já para órbitas de mais baixa inclinação, uma órbita equatorial, nós conseguimos levar até uns 150 quilos com esse veículo. Mas não vai chegar nem perto disso, né? Deve ser coisa de 3 nanosatélites, algo assim. Não, temos mais satélites e mais experimentos. A gente já tem vários contratos assinados para esse lançamento. Acho que hoje nós já ocupamos mais de 40 quilos. Então, quer dizer, além dos satélites brasileiros, ainda vai ter clientes sendo lançados nesse primeiro... Os clientes brasileiros também. A gente ainda não pode divulgar, mas talvez até o final de semana da próxima vamos divulgar os outros clientes também que estão surgindo. E além de satélites, há experimentos de carga de equipamentos eletrônicos brasileiros para veículos lançadores que estão sendo desenvolvidos, que vão ser testados e qualificados no nosso veículo. Olha só, novidade, então, primeiro lançamento comercial para valer no Espaço Porto de Alcântara. E a gente tinha uma informação de que a InnoSpace tinha a iniciativa, tinha uma ideia de ter no Brasil não só um centro de lançamento, mas ter gente trabalhando, uma unidade, produção. Como é que está esse projeto? Legal. Vamos tentar entender o escopo disso aí antes. O Brasil, tanto o Brasil quanto a Coreia, são países signatários do MTCE, que é o Missile Technology Control Regiment. Então, nesse contexto, esse acordo ele impossibilita de haver transferência tecnológica de mísseis. Isso não quer dizer que o veículo não possa ser feito parte disso aqui. Então, as partes do veículo que não são críticas, nós pensamos sim em trazer a produção para o Brasil. Como, por exemplo, tanques de oxigênio líquido, que são basicamente tanques de alumínio. Nós temos um monte de empresas nos campos que conseguem fazer essas partes, entendeu? Envelope motor em fibra de carbono. Então, essas partes que não são críticas de veículos, válvulas, não é motor, não é bomba elétrica, essas coisas nós pensamos sim no futuro trazer a produção para o Brasil para baratear o nosso custo logístico da operação. Legal, a gente continua aqui na cobertura do Space BR, mas novidade para você que nos acompanha, a InnoSpace vai fazer novo lançamento lá no Maranhão, na base de Alcântara. Veja neste vídeo como foi o primeiro lançamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A empresa sul-coreana InnoSpace conseguiu realizar o lançamento de seu protótipo de foguete, o Rambit TLV, da base de Alcântara. Às 14 horas e 52 minutos do dia 19 de março de 2023, o foguete sul-coreano Rambit TLV foi lançado do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. O veículo levou a bordo carga útil desenvolvida 100% no Brasil, em um voo que durou 4 minutos e 33 segundos. A exploração comercial da base de Alcântara já foi criticada por diversos especialistas do setor, inclusive aqui no nosso programa. A gente lembra para vocês alguma delas. A pergunta que está no ar é a seguinte: a InnoSpace, startup sul-coreana, lançou um foguete a partir de Alcântara. E daí? O que isso representa de progresso para o nosso programa espacial brasileiro? Infelizmente, né, eu tenho que te dizer que representa exatamente o oposto, né? Não representa qualquer progresso, na verdade é um retrocesso gravíssimo do nosso programa espacial. Lembrando aqui, né, nosso programa espacial, sempre que eu falar programa espacial, eu estou aqui especificamente me reportando à questão dos veículos suborbitais e aos veículos lançadores de satélites, conhecidos aí como foguete de uma maneira geral. Então, é sobre isso que eu estou falando. Então, no início do nosso programa, nós contamos com a ajuda dos americanos. Então, os americanos, na primeira metade da década de 60, 1960, eles nos auxiliaram, nos ensinaram, né, a lançar foguetes e recuperar cargas úteis. Então, isso foi um aprendizado, foi uma transmissão de conhecimento que ocorreu dos americanos para os brasileiros, e muitos militares e civis foram, inclusive, enviados aos Estados Unidos para aprender como fazer essa atividade, né? Então, causa espécie que 6 décadas depois, né, nós estejamos numa situação em que estamos utilizando os parcos recursos materiais e os parcos recursos humanos
existente no Brasil para auxiliar uma empresa privada, uma pequena empresa privada, de um país com o qual o Brasil tem uma relação comercial bastante limitada, né? Não é um parceiro assim, privilegiado, comercialmente falando, do Brasil, e nós estamos, então, utilizando nossos parcos recursos para ajudar uma empresa estrangeira a desenvolver um foguete este que é importante se dizer, sequer atingiu o espaço, né? O espaço é entendido como uma altitude de 100 quilômetros. Se você não alcançar essa altitude, você não atingiu o espaço. Então, aquilo lá, que é toda aquela operação, né? Eu não assisti o vídeo, mas não preciso assistir, porque eu sei como é que funciona. Tudo isso deveria ser motivo de vergonha para nós brasileiros, tanto nós civis como os militares. Eu fico a pensar o que estaria imaginando o brigadeiro Hugo de Oliveira Piva, o brigadeiro Sérgio Ferola, o engenheiro Jaime Boscov, que foram as pessoas que, na época que eu iniciava minhas atividades no Instituto de Aeronáutica e Espaço, eram os nossos superiores. E por eles nós tínhamos enorme respeito. Não era medo, não era receio, nós respeitávamos aquelas pessoas, militares e civis, né? Eu fico imaginando o que é que essas pessoas, alguns vivos, né, como é o caso do brigadeiro Piva e Ferola, o Boscov infelizmente já nos deixou, mas eles devem realmente se sentir como eu, envergonhados daquilo que nós estamos assistindo e aquilo que nos é vendido como um grande feito, quando, na verdade, é um retrocesso extraordinário, quando nós temos as nossas Forças Armadas, né, abdicando das suas funções, que é a preservação da soberania nacional e da defesa nacional, na qual a construção e o lançamento de foguetes tem um caráter estratégico, quando ela está deixando de fazer os seus próprios foguetes para auxiliar uma empresa privada a troco de absolutamente nada. Então, a pergunta que eu deixo aqui, né, e até num tom de desafio, é que a aeronáutica divulgue uma nota, né, uma informação, dizendo quais são os benefícios advindos dessa participação brasileira no lançamento desse foguete estrangeiro em solo brasileiro. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente.